Eu sou Natália da Conceição Loureiro, tenho 73 anos. Nasci na Bairrada, numa aldeia ali ao lado. O meu pai é daqui de Torres, mas eu nasci em casa da minha avó, que é ao lado, na Pedreira. Na minha avó materna. Mas é aqui ao lado. É a 2 km ou 3. Os meus avós paternos eram de Torres, os meus avós maternos eram da Pedreira de Vilarinho. E os teus avós paternos sempre viveram aqui na aldeia de Torres? Sempre. O meu avô, em novo, com 18 anos, emigrou para os Estados Unidos. E com algum desse dinheiro fez, portanto, a sua riqueza agrícola, comprando terras. E quando ele faleceu, eu estava cá, fui eu que dividi, com a autorização dele e com o consentimento dele, os prédios para os 4 filhos, calhou 11 prédios a cada filho. Imagino que é uma pessoa que parte com 18 anos, não teve muitos anos, mas ganhou um bom pecúlio para a sua vida. O meu avô regressou para casar com 24 anos. E a sua avó também já era aqui de Torres? Sim, a minha avó era nascida, portanto, o meu pai nasceu na casa dos meus bisavós. A minha avó já tinha uma boa, talvez por isso é que o meu avô emigrou, não é? Porque a minha avó era bastante abastada, de uma família bastante rica em géneros, portanto, em terras e vinhas, etc. E foi lá que realmente eles começaram a viver. Daquilo que eu fui acompanhando, porque eu vinha cá em algumas alturas ligadas ao apanho dos cachos, das uvas, eles tinham principalmente milho, azeite e vinho. Vinho em muito grande quantidade, tinham uma grande adega com grandes tonéis de vinho. Aliás, toda esta aldeia era muito rica e tinha muita gente que eram armazenistas, que tinham caves e, por exemplo, no Foral daqui de Torres, os géneros eram pagos principalmente em vinho, principalmente em vinho, e depois em trigo e em azeite. Portanto, esta terra já este foral é de 1515, portanto, já nessa altura havia essa riqueza desta terra. E é o primeiro lugar da freguesia de Vilarinho a ser nomeada pela sua importância no pagamento de foro ao rei. E há alguma comemoração relativamente a... Eu daquilo que estudei, porque eu comecei-me a interessar por esta aldeia, a ver, portanto, eu vivi sempre muito aqui. Meus pais vinham visitar a família, o meu pai vinha comprar vinho, que tinha um armazém de vinhos em Oliveira das Meias, e eu fui-me habituando, e nas férias também vinha, na vindima ficava por aqui, e daquilo que eu me fui apercebendo, eu vi que havia alguma coisa que me seduzia, e então resolvi, quando pude, na minha profissão, que sou de formação professora, quando pude concorrer para aqui e vim para cá, e então comecei-me a interessar pelo estudo do passado desta terra, e vi que já em 1355 já havia aqui um senhor feudal que tinha recebido Dom Afonso IV estas terras, e até Vilarinho, comparado com Torres, era algo muito pouco importante, porque era dito aos viajantes: tu vais a Vilarinho, que fica a par das torres, o que significava que aqui já havia umas grandes fortalezas, não é? Construídas com torres, e também diziam as pessoas da aldeia, que eu primeiro não percebi, agora comecei a perceber, que Torres, como era o último lugar da freguesia, que era o curral dos animais. Então porquê? Porque durante o verão os animais ficam por aí na pastorícia, e depois quando se chega à altura do inverno vem-se procurar e eles estão recolhidos aqui, mas não é nada. É que na Idade Média, por exemplo, havia grande quantidade de pastores que tinham os seus rebanos, e no tempo quente deslocavam-se para sítios onde havia mais pastagem, e depois de inverno tinham que regressar. Ora, tudo à volta nessas alturas era cheio de animais selvagens e também de assaltantes que assaltavam, portanto, os rebanhos e as pessoas. Então, como isto era um sítio alto e tinha torres, eles refugiavam-se aqui com os seus rebanhos durante a noite, quando tinham que pernoitar, faziam fogueiras para afugentar as feras e também verem à distância alguém que os viessem assaltar. Então, haviam torres físicas? Havia torres físicas mesmo. Aliás, ainda não disseram hoje, mas havia aqui fornos de cal, e eu sei onde eram as torres, que as pessoas dizem, nos antepassados, e com essas pedras que depois foram-se desmoronando as torres, fizeram um forno da cal. Agora existem os restos. Existe, portanto, as fundações, onde se fazia as minas, é uma mina de calcário, porque a cal é feita com
pedra calcária, que é muito rica nesta zona. E ainda existem aqui atrás, estão agora a tentar. Eu gostaria que elas fossem recuperadas, mas não, vão lá fazer plantações de vinha. Eu já andei para trás no tempo, até 1355. Até aí ainda não encontrei nenhum senhor feudal que tivesse construído, mas sei, por exemplo, que esse Martim Lourenço da Cunha, em 1355, estas terras foram lhe dadas por Dom Afonso IV. E há aqui muito próximo um vale que se chama o Vale de Dom Pedro. Ora, Dom Pedro era filho de Dom Afonso IV, o que significaria que, como os nobres que recebiam terras dos reis eram obrigados a dar guarida e alojamento quando a corte se deslocava, o Dom Pedro com certeza ficaria por aqui, não é? Quando viria a Coimbra ver a sua amada, isto já é um pouco romance, mas eu vou de encontrar e vou andar para trás, já na Torre do Tombo temos alguém que nos está a ajudar a ver se encontramos realmente quando é que sabemos que isto, pronto, nosso mercado em Vilarinho ainda continua a ser ao domingo, porque isto é muito antigo, nós temos, estas terras são conhecidas já a partir do século X, que já começam a fazer história. Portanto, é natural que do século X até ao século XIV alguém tenha construído estas terras. Como é que era a casa de família? A casa de família era uma casa grande, eram 4 filhos, tinham uma junta de bois, tinham um criado, como se diz, muitos porcos, muitas galinhas, uma grandeira. Essa casa, quando a minha avó desapareceu, e a família, como tenho 3 tios imigrantes, o meu pai também é migrante, porque está em Oliveira das Mães, iam-se desfazer desse espaço e nós fizemos lá um alojamento local, neste momento só na adega, que tem muita aceitação por parte dos estrangeiros e pronto, portanto eu queria dizer que o meu avô tinha uma grande adega de vinho, tinha muito milho, lembro-me de algumas desfolhadas, e azeite, tinha muito azeite. Portanto, tinha uma cozinha enorme, com uma daquelas lareiras, com bancos de um lado e do outro, com uma grande chaminé, porque se matavam porcos. Faziam enchido. Enchidos, regiões, depois outro resto da carne na salgadeira, presunto, tudo isso, era uma casa muito farta. Graças a Deus, porque tinham empregados, também tinham que dar comida, não é? Ainda tem essa grande cozinha, que estamos a tentar também recuperar essa casa, também para alojamento local. Descia-se 2 degraus e tínhamos os quartos de alcova, um de cada lado, chamamos quartos de alcova, que são aqueles quartos que dão para a sala. Quartos, um deles tinha uma janela para a rua, outro tinha apenas uma guarita, e depois então tinha uma grande sala. Nós vinhamos sempre aqui às festas, eu só vim para aqui definitivamente com 35 anos, por opção minha. Mas vinha cá às festas do Natal, da Páscoa, tal, e essa sala era a reunião da família, está a ver, 4 filhos, 4 noras, mais 3 netos de cada um, era uma casa cheia de gente, era uma maravilha. Depois subia-se a escada, uma escada muito, muito interessante, eu, por exemplo, dormia lá em cima, havia um grande salão e havia mais 3 quartos, e os rapazes dormiam cá fora, portanto os rapazes nessa altura iam aos bailes e depois, não sei por que motivos, tinham outra liberdade. Então, por cima dos corrais do gado, havia sempre os corrais dos rapazes. E tinha mais 2 quartos cá fora, um para o empregado, para o senhor que ajudava nas terras, e um outro para 2 irmãos, porque eles não eram todos da mesma idade, não é? Uns iam saindo e tinham um quarto cá fora. Muitos empregados não, havia um empregado e eram 4 filhos, todos se dedicaram à agricultura. Só que, para grande tristeza dos meus avós, e o meu avô não culpava os filhos porque também ele emigrou, a minha tia Dilma foi para Angola e 2 tios, 2 irmãos foram para a Venezuela. E então, com grande tristeza da minha avó, ela teve que meter mais pessoal porque tinha muito, como estou a dizer, tinha 44 propriedades. E então tinha que falar a pessoas de fora, há pessoas, como o Sr. Alcides esteve aqui de manhã, eles faziam troca de trabalhos, não é? Nos grandes trabalhos, iam ajudar. Sim, olha, o vinho ia para o armazém do meu pai, para o Oliveira das Mães. O meu pai tinha um contrato com o meu avô e os irmãos tinham-lhe permitido que isso acontecesse, e ele vendia o vinho e foi arranjando a vida dele também dessa maneira. Depois tinham grandes arcas de milho, eu tinha muitos animais que comiam muito milho, eu não sei se eles vendiam alguma coisa. O azeite também vendiam, e também tinha azeite para casa, muita coisa. Tinham umas grandes pias, as pias aqui são todas feitas em calcário. Grandes pias de calcário,
onde o azeite ficava depositado. Pelo menos de 15 em 15 dias vinha cá. E ficava nas férias, vinha nas férias do Natal, ficava aqui. E quando eu já era mais crescidinha, o meu avô escrevia um postal ao meu pai e dizia: Mário, manda vir a Natália para ajudar a avó, a mãe, a fazer a chanfana. Eu vinha de véspera, vinha no sábado, já vinha eu, e depois ia aqui para a capela. Por isso é que eu estou muito religada aqui, quis vir para aqui. As raparigas, as mordomas, tinham que enfeitar os andores. Os andores naquela altura eram pobrezinhos, eram feitos, portanto, eram enfeitados com papel de seda que era colado com farinha de trigo que era fervida e amassada. Depois nós colávamos aqueles papeizinhos ali à volta. Então convivi muito com eles. Olha, eu brincadeiras de andar assim mesmo na rua não andava, porque eu ia para a casa das pessoas, como eu vivia numa cidade, pronto, ia procurar as minhas amigas. Eu ficava cá com elas e com os pais, íamos aos bailes, íamos às vindimas uns dos outros, íamos para a lagoa brincar também. Os rapazes gostavam muito de ir para lá pescar enguias e nós íamos para lá brincar. E as raparigas também iam, brincavam juntos? Sim, sim. Esta gente aqui não havia esse problema, não. E mesmo para os bailes, nós, a maior parte tinham rapazes e raparigas como filhos e os rapazes levavam as raparigas, os pais confiavam, caso contrário, se fosse só raparigas, as mães iam tomar conta das raparigas. Eu ia com eles, eles tratavam-me como... Quando eu me formei, eles queriam fazer aqui faziam-se grandes formaturas, porque era muito pouca gente aquela que ia estudar, e quando terminavam os seus cursos, as pessoas faziam uma festa ao senhor doutor, e também eram da mesma maneira tratados os rapazes que iam combater para o ultramar. Todos aqueles que tinham a sorte de vir, tinham uma festa na aldeia, como se fossem um bom filho que à casa voltasse. A festa constava sempre do bailarico, porque as pessoas, o divertimento desta gente era única, simplesmente não havia televisão, na altura que eu me lembro, cinema também, só se fosse em Anadia, era muito longe, não havia carros, as pessoas de bicicleta, havia muitos jovens daqui, aqueles que realmente conseguiram se ingrar na vida e serem licenciados, iam de bicicleta daqui para Cantanhede, que são 8 km, ou daqui para Anadia, quer chovesse, quer fizesse sol, levava a sua marmita e iam assim. Foi muito duro para essas pessoas. Então a festa, eu estava a dizer que realmente o passatempo, o mais apetecível e aquele que as pessoas mais queriam era bailes. Então a aldeia toda contratava um grupo que eles chamavam jazz, com trompetes, com clarinetes e tudo, geralmente eram instrumentos de sopro, e faziam na rua. Eu, do que eu me lembro, ainda não tinha alcatrão, agora já tem, naquelas papas todas, se fosse inverno, era papas, se fosse verão, regávamos de vez em quando com o regador, porque fazia muito pó, e era assim, era isso. E fazia-se uma recepção com muitos foguetes, era um aspecto muito bonito. Que apagava tudo isso era o pai do rapaz. Fazia o almoço para toda a gente? Fazia, matava-se. Sabe que esta gente, portanto, tinham muito trabalho, mas eram fartos, porque toda a gente tinha porcas a criar leitões. Numa festa dessas, isso já era precavido antecipadamente, e chegavam as porcas e tinham 12 leitões. Então assavam, toda a gente ajudava na aldeia a preparar um espaço, até geralmente era em frente aos correios do gado, porque não tinham outro, punham-se umas mimosas por cima, umas mesas compridas, uns bancos com umas tábuas e por baixo até às vezes eram tijolos ou adobos, e as pessoas confraternizavam aí, vinho não faltava, e também as pessoas não eram muito exigentes, não é? Batata cozida, não era batata frita para o leitão, era batata cozida, da terra. Também faziam essa festa quando alguém tirava um curso superior? Sim, isso. Fizeram-lhe uma festa? Não fizeram porque eu não quis. Eu entendi, porque eu não vivia aqui na altura, eu era muito daqui, tinha aqui os meus amigos, mas achei que não devia, porque eles pagavam. Mas as minhas filhas tiveram uma grande festa, e enfeitava-se as ruas com arcos todos trabalhados, como agora faz no Minho, não é? As pessoas, na calada da noite, às escondidas, enfeitavam com papelinhos da cor do curso. As minhas filhas tiveram 12, 13, 14 arcos. As minhas filhas foi aí há 18 anos. Depois é que muita gente começou a licenciar-se e então já não faz. E agora, porque agora, felizmente, isso agora já há muito mais gente formada do que não seja formada, não é? E com grande pena, por exemplo, a minha avó, que ficou depois viúva em 74, e ela portanto, ia à escola com os irmãos, mas sabe que
a minha avó, neste momento, teria pai 110 anos, não é? Naquela altura, era muito triste os rapazes não saberem ler, porque iam para a tropa, era uma vergonha. Mas as raparigas, é por aqui e para colar, não é? Ela ia à escola à segunda-feira, porque no domingo tinha apanhado pasto para o gado. Depois, durante a semana, já não ia, de modo que ela não sabia ler muito bem. E ficava muito triste ter que pedir para lhe escrever as cartas para os filhos e mandar ler também, e pronto. E então a carta dela, a saudade dela era sempre assim: queridos filhos, desejo que estejam bem de saúde, nós cá estamos bem, mas com muitas saudades tuas. E depois começava a contar: olha, tivemos este milho, aqueles almoços de azeite. Era assim uma conversa à distância, uma coisa enternecedora. Ela estava à nossa espera para escrever e muitas vezes para ler, porque ela era muito recatada e não gostava que os outros soubessem da vida dos filhos, e pronto, era assim. A minha ligação mais a esta aldeia foi o facto de eu não querer perder as minhas raízes aqui, porque na parte da minha mãe eles emigraram todos os filhos, a casa caiu e hoje eu já não posso lá ir às festas como vou aqui. Então, quando a minha avó faleceu, também ia ser vendido a casa quinta dela, e eu pronto, fiquei-me a ficar com ela para recuperar. Como eu já tinha construído uma casa para aí há, sei lá, 10 ou 15 anos, quando a minha avó faleceu, a minha filha, que não tinha, a mais nova, quis ficar com a casa. E uma das condições que nós impusemos para realmente recuperar a aldeia foi o aspecto, principalmente o aspecto material, portanto a construção na matéria-prima, que são os adobos, e também preservar as tradições, os usos e costumes, as lengas-lengas, as tradições da aldeia nas festas, nas romarias, etc. Então nós estamos a continuar a construir com adobos, o que é um material difícil de encontrar agora. Às vezes temos que esperar que se desfaçam outras casas, porque nem toda a gente está sensível a isto. Para nós, eu, por exemplo, na casa da minha filha na Eira, trasladei adobos de uma casa velha e construí a casa da Eira da minha avó, que era um sítio onde ela passava muito tempo e onde eu, quando vinha cá o meu namorado, que às vezes combinava com a minha avó, e o meu marido vinha, o meu atual marido, que era aqui de uma aldeia próxima, vinha, era ali, era a nossa sala de visitas, porque aqui na aldeia era assim, ou os convidados eram recebidos na adega, porque bebiam os copos, e aquilo era principalmente vinho, ou então era nas Eiras, assim num sítiozinho solheiro, porque as casas eram geralmente escuras, com poucas janelas e às vezes mal orientadas. E a casa da minha avó era assim. Mas os adobos eram, no fundo, aquilo que hoje são os tijolos. Os tijolos ou os blocos de cimento, é a mesma coisa. Só que são construídos com material que é muito mais suscetível de destruição, que é cal. A cal, por isso é que havia aqui muitos forros de cal, e é a areia, mas tem que ser areia amarela muito gorda, quer dizer, atualmente já é difícil construir adobos, porque devido como é que nós vemos, os aluviões que se vão arrastando com as águas, porque antigamente não era como agora as pessoas labram as terras, têm tratores, etc, e depois não deixam suporte para que, quando vem a chuva, venham dali dos montes, venham humus, mas também vêm bocados de terra, então a areia fica muito pobre, e eu já tentei com a Universidade de Aveiro, através de um engenheiro ligado realmente a este campo, que ele veio cá e já estudou a matéria. Agora, para nós construirmos adobos, eles têm que incorporar um outro produto além da água, da cal e da areia. Os adobos eram feitos de cal, areia amarela, que nós chamamos de zorra, e água, única e simplesmente. E era muito giro fazer adobos, porque no sítio onde houvesse... nós temos aqui muito barro, não é? Por isso é que é Vileirinho do Barro. No sítio, numa terra que as pessoas tivessem realmente esse material, quando os filhos que se casavam, os pais, de um lado e do outro, fazer uma casa para os filhos. Então fazia-se um grande buraco para tirar as areias, e era aí que os adobos eram feitos e ficavam a secar. Pronto, eram feitos mesmo cá, com material de cá. E quando um dia eu me licenciei e comecei a pensar que um dia ia ser velha, eu não me estava a ver sentada no banco do jardim ou no café a passar tempo. E então pedi ao meu pai, ele achou que era uma doidice enorme, se ele não me dava um bocado de terreno para construir uma casa. Ele dizia: mas tu nunca viveste na aldeia. Oh pai, mas eu quero ir para a aldeia. Então ele deu-me uma vinha,
que eu tirei, portanto, as cepas e fiz uma casa e senti-me a mulher mais feliz do mundo. Ia para a escola de bicicleta, que eu era professora, trabalhava em Anadia, fazia 7 km de bicicleta e vinha, apesar de não perceber nada da agricultura, eu tinha alfaces, tinha galinhas, tinha tudo, gado, tinha porcos. Um dia até quis ter leitões, mas isso foi mais complicado. Porque não tinha espaço, o corral era pequeno e a porca nunca havia lá com os leitões, mas não, quis fazer tudo igual aos outros. Tenho a minha casa, tenho tudo isso. E recebo gente das minhas amizades, das viagens que fazemos e das diferentes partes do país e fazemos aqui, portanto, toda a gente quer vir à Bairrada, quando dizemos que somos da Bairrada é o leitão. Então nós mandamos assar 2 ou 3 leitões, eu tenho uma churrasqueira enorme, faço uma sopa tradicional. Ainda agora o Sr. Bispo esteve lá em minha casa, fizemos uma sopa à labradora, o homenzinho ficou todo contente, porque ele era de Castelo Branco, era de Penamacor até, e disse, olha que sopa boa. E pronto, e com mais uma batata cozida e mais alguma coisa, uns bolos regionais que nós fazemos todo o ano, recebemos muito bem, as pessoas gostam de ficar aqui. Que festas é que se lembra que haviam na aldeia? Olha, a festa mais importante era a festa da Páscoa. Toda a gente vinha de longe e de perto, quem podia, porque nós depois tivemos muitos imigrantes. Esta terra está assim desertificada porque as pessoas tiveram que partir para ter melhores condições. Uns partiram para ter cursos e não voltaram. Há 3 ou 4 que voltaram. E os outros portanto, foram para outras partes da Europa ou do mundo. Construíram lá à beira da estrada ou ficaram por outros sítios. Porque esta terra tinha muito pouca água. Antes de haver água canalizada, chegava só verão e nós tínhamos que andar com os baldes de poço em poço. Eu, por acaso, tive sorte, que nós tínhamos um poço com 60 metros de profundidade, em que uma laje de dinamite tinha sido rebentada com uma mina mesmo, e de verão as pessoas vinham ao nosso poço buscar água. Mas, por exemplo, para beber e para cozinhar. Mas a água para os animais era acartado com os carros de bois e grandes pipas enormes, que se ia do outro lado da estrada, na parte mais baixa, aos poços que aí havia mais água, e trazia-se para lavar os lagares, para lavar os balseiros, para dar comer ao gado, tudo isso, até para a cozinha. Eu penso que até a água fervida vinha daí. E portanto, a Páscoa as pessoas vinham todos, e era uma alegria enorme. As pessoas vestiam a sua melhor roupa, geralmente na aldeia os pais tinham sempre a possibilidade de comprar uma roupinha nova às meninas, às raparigas e aos rapazes, e faziam os folares, não é? Que toda a gente tinha um folar. A minha avó fazia um frango, uma galinha de molho pardo. O molho pardo, portanto, mata-se o frango e recolhe-se, põe-se numa vasilha vinagre, e depois o sangue do animal é posto aí e é mexido para não coalhar. É o arroz de cabidela, pois. E chama-se? Arroz de molho pardo. Arroz de molho pardo. O arroz fica pardo, não é? Então fazia esse arroz. Quem tinha leitões, pois procurava nessa altura ter um leitão da criação que tinha em casa, e depois amêndoas, e as portas estavam abertas a quem quisesse entrar e sair. Quem não tinha muita sorte eram as pessoas que andavam com a cruz, com o padre, porque nós andávamos, eles estavam sempre a beijar a cruz às mesmas pessoas, que nós saímos daqui, anda à minha casa, e ficavam zangadas se nós não íamos à casa delas. Eu lembro-me que em casa de algumas minhas amigas, como a sala já nunca víamos nada, nós íamos para os quartos, e o homenzinho tinha que ir lá aos quartos dar-nos a cruz a beijar. Outra festa muito interessante era a festa do Senhora do Desterro, que era numa altura muito fria. Era 15 dias depois da Páscoa. Nós ainda hoje, a minha avó plantava batatas no Natal para ter batatas nessa festa para pôr misturado com a chanfana. Batata nova era muito bom. E então era uma festa de 3 dias, também com um cortejo, uma procissão, com uma boa banda de música. Geralmente era a música dos Covões, que já ficava contratada de um ano para o outro. A banda vem logo de manhã, no domingo, e corre as vielas todas. Eu ainda hoje tenho saudades disso. E depois na segunda e na terça-feira são os gaiteiros, com aquelas gaitas de fole e os bombos, que também correm a rua para depois recolher o pecúlio que cada um quer dar para a ajuda da festa. E depois tinha 2 dias, a segunda e da terça-feira, durante a manhã tinha então os gaiteiros, à noite tinha um grupo, portanto um jazz, uma orquestra jazz, para as raparigas dançarem, ficavam todas contentes. De manhã tinha que se fazer alguma coisa, pelo menos apanhar pasto para o gado e dar-lhe, que eles não perdoavam os bois, e alguns até iam com os bois
para a lagoa, prendiam-nos lá para não ter que andar a apanhar pasto e prendiam lá e eles ficavam com a barriga cheia. O Sr. Alcides contou-me essa história. Eu ia com os bois e disse, comam para aí, que eu à noite venho-os buscar. E então lá ficavam os bois. Tirando essas festas, depois havia uma festa, isso era a nível da freguesia, que se chamava o aniversário, que era a comemoração no cemitério do primeiro morto que lá se enterrou, era. E como era em 21 de janeiro, ninguém tinha que ir para outros cemitérios, então à porta do cemitério havia figos secos, folares da Páscoa, regueifas, termossos, amendoins, e toda a gente confraternizava. Aquilo, o cemitério, aquilo mais parecia uma feira do que parecia um lugar de culto. Acabou e eles quase queriam matar o padre que acabou com isso, porque não fazia sentido, não é? Ter uma festa de comemoração do enterramento do primeiro morto, claro, do lugar. Porque diziam, agora já não encontro os meus amigos porque casei em Lisboa, tenho que ir no dia 1 de novembro, tenho que ir para o cemitério para Lisboa, e no dia 21 de janeiro ninguém tinha que ir para cemitério nenhum, era para o cemitério do Vilarinho do Bairro. Eu lembro-me disso. Vinha gente, eu acho que eu tenho a impressão que até imigrantes procuravam vir na época do Natal para ficar até essa altura. E aqui, por exemplo, onde pensar, as raparigas daqui eram promíscuas ou uma coisa. Não, o dançar aqui era um dançar que dava gosto de ver. Eles dançavam tangos e valsas, quando eram nos bailes em pavilhões fechados, era uma alegria ver aquela gente a dançar. Faziam-se concursos quase, quem dança melhor, a uma distância enorme, aquele parecia a dança de salão. Eu gostava muito de os ver dançar, dançava mal, mas depois também aprendi aqui a dançar, e andar de bicicleta. Tive um vizinho ali da frente da casa da minha avó que teve essa paciência de me ensinar a dançar, dei-lhe algumas calcadelas, mas pronto, hoje tenho a ideia que danço razoavelmente. E quando lá dei aulas, ia para a escola de bicicleta, e os miúdos um dia perguntaram, professora, a professora não tem dinheiro para comprar um carro? Porque é pequenino? Então, todos vêm de carro e a professora vem de bicicleta. Eu disse, então estás a ver com este meu físico, este tempinho tão bom, não é melhor vir de bicicleta? Passaram muitos a vir de bicicleta também. Alguns até iam ter à minha casa para virmos juntos. Foi muito engraçado. Era. Foi sempre aqui que se sentiu feliz? Sim. Fui para aqui que eu vim, logo que pude, portanto eu vim para aqui, tenho 73 anos, vim para aqui com 35, as minhas filhas eram pequeninas, ainda andavam na escola primária, dei aulas em Anadia, dei aulas em Oliveira do Bairro, e depois resolvi ir até ao Algarve também, só para ver como aquilo era, e estive lá também 2 ou 3 anos. Mas fui aqui sempre. Então, nessa altura, ainda muito mais ligada fiquei à terra, porque os meus avós, que da parte da minha mãe, eram 2, já estavam um pouco velhos e não tinham cá ninguém, porque também da parte da minha mãe eram todos imigrantes, e a minha avó era viúva. Então, foi aí que nós começámos a recolher muito do passado desta aldeia. Então, o que é que eu faço? Um dia comecei a pensar, achei que esta aldeia estava a ficar muito desertificada, já não se via na rua as senhoras sentadas à porta, as raparigas a namorar, os miúdos mais pequenos a jogar, a macaca, coisas no género, e comecei a pensar como é que... E a minha avó então dizia, ai filha, isto está a ficar muito triste, já viste, se de noite me passa alguma coisa, não tem aqui ninguém, toda a gente vai e não volta. É uma aldeia tão bonita e saudável, por exemplo, aqui, na altura da peste e dessas coisas, dessas febres, nunca aqui as pessoas ficaram doentes, porque esta aqui é a aldeia mais alta da freguesia de Vilarinho, e penso que até do concelho deste lado marítimo. Então eu comecei a pensar o que é que havia de fazer, e então ouvi falar na aldeia dos Sem-Soldos, onde umas senhoras muito tristes resolveram pôr à porta um alguidar com termossos, um pipo com uma torneirinha, e arranjar uma música local ali ao pé do mar, e pronto, e aquilo começou a constar. Eu comecei a ver aquilo quando o Salvador Sobral ganhou o festival. Já estava lá o Salvador Sobral e montes de gente. Eu disse, eu quero fazer na minha aldeia igual a isto. Então, em 2019, pensei que nós, que tínhamos, esta aldeia tinha muito mais que a aldeia dos Sem-Soldos, porque tinha uma lagoa. E a lagoa, eu estava ligada à lagoa, porque eu também quis uma vez que a minha avó me fizesse uma esteira, e ela obrigou-me a ir buscar o bunho. E aquilo naquela altura não tinha botas de borracha, e eu fiquei com as pernas cheias de sanguessugas, que aquilo era horroroso. Quanto mais nós puxávamos, mais elas se esticavam, que ficavam agarradas às pernas. Então fui procurar senhoras
já de idade, que ainda sabiam fazer esteiras. Elas ficaram muito entusiasmadas porque pensavam que o trabalho delas já não era, portanto, valorizado. Depois foi ao lar da terceira idade, encontrei até um senhor, até que é invisual, que também sabia fazer capas, porque ele era de uma terra onde havia pastores, e também comecei a entusiasmá-los. Depois fui à escola primária e ensinei os meninos a fazer um presente para as mães, portanto, no dia da mãe, e disse-lhe que era um presente ecológico, quando a mãe se aborrecesse, que eles podiam pôr aquilo fora, que o planeta não se entristecia. Eles concorreram, tiveram um prémio de escola ecológica, começou-se a constar, começámos, a minha avó era uma grande cantadeira, como ela dizia, dançava ela e os irmãos nos pavilhões ensaiados, e ela, quando ia para a nossa casa ou nós para a casa dela, ela entretinha-se, ou quando ela não sabia quando fazia anos, fazia 11 de março, como a minha filha mais nova também faz. Quando eu vim para aqui, descobri isso, e então festejávamos, e vinha a família toda delas para a minha casa. Então o presente que ela nos dava era cantar canções do tempo dela, que já o pai dela cantava ao desafio, imagina, os anos que tem as canções. Nós gravámos e começámos então a fazer, a recriar essas canções, dando-lhe uma roupagem nova. Temos artistas líricos que estão a cantar também essas canções. Estamos a tentar gravar e preservar tudo isso e salvaguardar a identidade dessas mesmas. Começámos a criar na aldeia também uma tradição que nós tínhamos no norte, que eram as maias, enfeitar no dia 1 de maio, do dia 30 de abril para o dia 1 de maio, as casas com coroas, e estamos a fazer espantalhos com tamanho natural, onde estamos a tentar não deixar esquecer as pessoas que viviam nas casas. Por exemplo, eu fiz a tia Nazaré parteira, que era a parteira cá do lugar, à porta da minha avó, pus a avó Lucinda, e outros fizeram outras coisas no género, e fica muito interessante. Começou a vir a televisão, começaram a vir as pessoas de fora, e criámos uma festa, a festa do Bunho e do Junco, que é na primeira ou na segunda semana de outubro, logo a seguir às vindimas, que é na altura em que as pessoas, porque as pessoas aqui trabalham muito. Aqui agora acabou a vindima, daqui a nada é fazer a poda e a empa, depois é amarrar, e depois foi apanhada a azeitona, mas as pessoas ficaram entusiasmadas com a ideia de recuperar coisas. Olha, por exemplo, este ano, na festa do Bunho, nós entusiasmámos as pessoas a fazer o baú das nossas avós. Não imagina, apareceram enxovais das nossas avós com mais de 100 anos. Encheram ali, e então as pessoas da aldeia sentiram-se muito felizes de poderem contribuir com essas coisinhas. Explicaram aquilo tudo, não só louça, como móveis recuperados, e também objetos, pratos, travessas, as candeias, porque não havia eletricidade na altura. E pronto, e agora hoje a aldeia de Torres já é conhecida. Ora bem, então há a lagoa, não é? A lagoa tem umas plantas herbáceas que são meias ocas, tipo parecido com o colmo. O colmo, não sei se sabem, o colmo, antigamente até se faziam os colchões, na vez de ser maloflex, eram com palha lá dentro. E então, com essa palha, as pessoas aqui da aldeia entrançavam isso. Até mesmo o próprio fio nem era fio de cordão, era uma planta também que eles encontravam, bracejo, penso que era bracejo. E então elas com duas cadeiras, um pau de vassoura, portanto arranjavam umas pedras, aquilo era o tamanho que eles queriam. As pedras têm, portanto há um cordão que tem em cada ponta uma pedra que é enrolada, não é? E é um fio que vai prender, portanto, a palha, não é verdade? Aqui é outro cordão, há para aí uns 8 cordões. Em cima do pau da vassoura são estendidas as palhas, não é verdade? E depois aquelas cordas são entrelaçadas com as pedras à volta daquilo, e pronto. Isso era muito útil, rentável, as pessoas vendiam nas feiras. Como não havia plásticos, cobriam as espigas nas eiras. No tempo das vindimas, aqui como havia muita gente e o pessoal, como imigrava muito, tinham que ir contratar pessoas que vinham para aqui nessa época, e então elas tinham que dormir nos sobrados, às vezes eram homens e mulheres que faziam as divisórias com isso. E o meu avô, quando morreu, essa imagem eu tenho, toda a gente tinha uma esteira limpinha em casa para quando falecesse alguém. Então,
as pessoas morriam em casa, não iam para o hospital como agora, eram lavados na cama, lavados assim, esxogalhados, não era? Depois eram vestidos e depois eram colocados no chão, na esteira, depois eram medidos e depois então é que se ia encomendar o caixão. E enquanto o caixão vinha e não vinha, a pessoa estava ali estendida na sala, coberta com um lençol e era assim. As esteiras foram muito importantes. As mulheres todas sabiam fazer esteiras. Tanto é que eu também quis uma esteira e a minha avó disse, está bem, eu vou-te ensinar, mas tens que ir buscar o bunho. E o pior era entrar naquele lamaçal, porque de inverno a lagoa tem água própria. Não é água que vai para ali, vai para ali dos rios, portanto é uma água corrente e durante o verão ela se seca praticamente, não é? Porque os rios também secam, não é rios, são afluentes. E depois assim no outono, enquanto não vem as chuvas de inverno, aquilo é um lamaçal cheio, também tem cobras e tem rãs e tem essas coisas todas e as senhoras vão para lá, mas aquela lagoa tinha várias coisas, por exemplo, a minha avó, junto à lagoa, como aqui não havia grande água para lavar, era na lagoa que eles tinham, a minha avó tinha um bocadinho de terreno, tinha um poço com uma picota, sabe o que é uma picota? É um balde que está com uma pedra atrás e mergulha e vem acima, tinha uma pedrinha para lavar a roupa e portanto, era ali que eles faziam o lavadouro. Aí. E quando cortavam o bunho na lagoa, rapavam todo aquilo não era estrume, eram os caules que ficavam para adubar essas terras. Era muito engraçado. A lagoa tinha muitas utilidades. Portanto, era o bunho e era a água que vinha para ali para os poços, era onde as raparigas e os rapazes se divertiam, eles iam pescar, portanto, havia muita enguia naquela altura, enguia. Há uma senhora aqui que diz que enquanto a mãe fazia o almoço, ela dizia, mãe, eu vou ali no estante à lagoa buscar enguias, e que levava um balde e um coador, um escorredor. Ela punha assim o balde e punha o escorredor e vinha com meio balde de enguias. Agora hoje não há lá nada. Mas continua a ser um sítio bonito para se visitar. Bonito tem baloiços, tem barcos, tem um sítio para merendas, mas de vez em quando é vandalizado e as pessoas ficam muito tristes. Mas podia ser realmente ali, portanto, como é que o jardim, a sala de visitas da aldeia. Eu gosto muito da lagoa. Um trabalho que nós estamos a fazer, tivemos que fazer eu ainda não disse, mas para fazer todo este trabalho e fazer a festa do bunho, tivemos que fazer uma associação e a nossa associação chama-se Recuperar a Aldeia de Torres. E o nosso trabalho principal, que mais gozo tem dado, é fazer a ligação aos nossos imigrantes. Nós temos imigrantes que estão ansiosos à espera de tudo aquilo que nós pomos no nosso site para ver e que vêm de verão e que confraternizam connosco. E então eu vou muitas vezes à lagoa, vou-lhe mostrar, vou fazer pontos das diferentes partes da aldeia, temos a nossa aldeia toda rodeada de bonitos vinhedos, que têm tonalidades diferentes conforme a época do ano. À nossa festa vêm artistas plásticos de uma galeria do Porto, que vêm em maio fazer fotografias e depois enfeitam as ruas com os seus trabalhos. Portanto, a tonalidade é maravilhosa. Depois temos a lagoa, que também tem umas tonalidades bonitas. Eu faço sempre essa diferença nas 4 épocas do ano e ponho nos nossos sites. Isso é tudo muito, muito, muito visto com muita saudade para as pessoas. Os turistas que vêm para a nossa casa, que nós, nessa casa da adega dos meus avós, fizemos alojamento local, eles vêm e quando eu lhes pergunto se eles não estão enganados, se não queriam ir para o Algarve, porque senão, eles disseram não, nós temos a Praia de Mira, onde nós podemos surfar com ondas, que eles eram de Manchester, estes que eu perguntei, e temos aqui um sítio maravilhoso para podermos passear, porque a natureza, não é? A aldeia é muito pacata. Pronto. Então a gripe asiática, eu lembro-me de pessoas estarem muito mal com a gripe asiática, da minha família nem tanto, mas soube de pessoas que estiveram bastante mal. Agora, das outras pestes, não. Toda a gente diz, isto aqui não há águas paradas, não há mosquitos, não é? Porque isto é tão seco, de verão, que não há essa possibilidade. E portanto, é muito aberto. É uma zona muito aberta, isto à volta é tudo terras aráveis e depois que as pessoas começaram a emigrar, então é que começaram a pôr choupos e cerejeiras selvagens só para ocupar os terrenos. Mas agora, novamente, põe muitos quibis agora aqui. Há grandes plantações de quibis. E a vinha também, nesta aldeia, neste momento já há agricultores jovens que entusiasmados
feitos pelos pais que nunca saíram e que são pessoas agarradas à terra, começaram a comprar todos os bocadinhos abandonados e estão a fazer grandes vinhas com já métodos tradicionais. E na batata também, já não apanham batata de qualquer maneira, tem aquelas máquinas que se chupam e que enchem aqueles sacos laterais, fazem toneladas de pepino, de couve-flor e pimentos. Fazem assim grandes quantidades e muitos grelos de inverno. Daqui exporta-se grelos para a Holanda, para a Bélgica e para todo o mundo onde há portugueses da Europa. Olha, eu no 25 de Abril estava numa escola a dar aulas em Valdecambra e só no dia seguinte é que nós soubemos que é o 25 de Abril, mas depois vinha a aldeia, não é? Mas o que eu me lembro, antes e depois, era assim, o meu pai era um grande comerciante e os comerciantes que vão crescendo têm sempre inimigos. A minha mãe não tinha medo de nada, nem de ladrões, nem nada. Quando batiam de noite à porta, que o meu pai comprava vinho para Alcobaça, Caldas da Rainha, saía muito cedo e chegava muito tarde. Ela só tinha medo que fosse a PIDE, porque alguém tivesse denunciado, porque as pessoas vinham e levavam, por denúncia, levavam o chefe da casa e desaparecia. Por exemplo, eu quando estive na escola, todos nós tínhamos uma ficha na PIDE, não é? Isso era muito difícil. As pessoas aqui, também houve. Eu soube de um caso de um senhor que aqui também havia reuniões clandestinas durante a noite, sem luz, e estava sempre alguém a vigiar, e numa das noites alguém avisou que iam ser visitados, eles pegaram nos livros todos, pegaram nos cestos da vindima, que aqui se fazem cestos de berga, e foram pôr aquilo, levaram uma enxada e espetaram aquilo na vinha de um vizinho ali ao lado. Pronto, e foram-se embora, nunca mais pegaram naquilo. As vinhas aqui antigamente eram cavadas, com umas enxadas em bico, era tudo cavado à mão, era muito duro. Os trabalhadores foram cavar aquilo, apareceram logo aqueles livros todos. E então o patrão, coitado, que nem percebia nada daquilo, não era homem da oposição, disse, olha, levem isso para casa para eu ver o que isso era. Eles foram para a taberna, contaram isso, na noite seguinte o homem foi preso e só veio porque os padres na altura tinham um bom relacionamento com o Salazar e foi lá buscá-lo, o senhor já veio de cadeira de rodas, passados uns dias. Portanto, era muito duro aqui. As pessoas daqui não se aperceberam, mas ficaram muito felizes por acabar a guerra no ultramar, porque as pessoas que gostavam de dançar, a juventude, deixaram de ter rapazes, porque eles ficavam lá, iam para a tropa, 2 anos aqui no continente, e depois iam mais 4 para o ultramar, lá se ia a juventude, e eles quando iam, por exemplo, o meu marido, quando foi para a tropa, tinha uma namorada, ali na Mama Rosa, eu não conhecia na altura, que eu vivia em Oliveira das Meias, e ele zangou-se com a namorada, e não quis nada com ela, porque ela tinha-lhe prometido que não ia aos bailes, e ela foi aos bailes, coitadinha da pobre, da mocinha. Portanto, as moças sofriam muito. Foi uma alegria muito grande os rapazes não irem mais para o ultramar. A vida na aldeia, agora, felizmente ou infelizmente, toda a gente tem o seu transporte, não é? Porque a aldeia não tem grandes transportes. Tem o autocarro que passa de manhã a buscar os meninos. Nesta aldeia há um único menino que vai para a escola de manhã e depois, à hora do almoço, pelo menos à quarta-feira, os miúdos só têm aulas até à hora do almoço, veio outra vez, e depois à noite. Portanto, as pessoas, se querem ir à Nadia, agora tem um vai e vem. Um vai e vem, que é um carro da Câmara, um mini autocarro, que passa nas aldeias, aquilo tem um horário e um dia da semana. Por exemplo, aqui, é à segunda-feira. Então toda a gente tem que ir à Nadia tratar, ou ir ao médico, ou tratar problemas relacionados com finanças ou isso, vão. Agora já está um bocadinho melhor. Não se sentem isolados? Não. Cada um tem, o pai tem um carro e as filhas cada um também tem um carro. Não, vive-se razoavelmente bem nesta aldeia. E a aldeia é visitada por muitos estrangeiros. O que é que eles mais valorizam na aldeia? O que eles mais valorizam é as festas tradicionais e a comida. Gostam muito da comida e da maneira como são acolhidos. Quando o Porto foi a 3ª vez que ficou como o destino mais importante do mundo, ouvi uma operadora turística a ser entrevistada a perguntar, e porquê é que isso acontece? E ela explicou aquilo que alguém lhe explicou, que foi um operador turístico, chegou a Pedras Rubras e perguntou uma informação à operadora local que estava lá. E ela explicou-lhe e ele pareceu não ficar muito convencido. E ela então disse-lhe, olha, estou a acabar o meu turno, o senhor espera por mim, que eu vou e eu
Explico-lhe. E durante a viagem, naquele metro de superfície, a rapariga fez isto N vezes. E o senhor disse, já estou a perceber, o Porto é assim, mas nós também somos todos assim. Ainda agora houve aí umas gravações portanto, dos 100 anos do Saramago, e veio fazer uma reportagem do Brasil. Ele andou por essas terras todas que eram descritas no livro de viagens. Ele disse, eu vou-me embora, mas agora já percebo porque é que vocês têm tanta gente e toda a gente gosta de vocês. É que quer eu vá para o interior, quer sejam cultos, quer não sejam, tem sempre um sorriso, tem sempre uma palavra, tem sempre um ensinamento, estão sempre disponíveis. E eles o que notam mais aqui na aldeia, porque toda a gente, alguns até estão assim com um bocado de dor de cotovelo, ninguém pensou em fazer aqui alojamento, deixaram cair as casas. E eu comecei a pensar que era uma pena, se realmente eu queria dar a conhecer esta terra, eu devia não só recuperar as minhas, mas comprar mais. Então comprei mais 2 ou 3 e estou a recuperá-las e estou a alugá-las. E eles dizem, mas afinal, o que é que essa gente vem fazer cá para a aldeia? E às vezes interrogam-se, porque eles trazem as suas autocaravanas e trazem as suas bicicletas e andam por aí felizes e cumprimentam-nos e procuram saber o que é que eles estão a fazer e vão às terras. E é muito, eu acho que não sei se é por causa da pandemia que fez ter uma maneira de pensar diferente. Atualmente as pessoas já vêm a Torres e quando aparecem na televisão, os meus colegas dizem, olha, afinal já conhecemos a Torres da Bairrada, porque antes era só Torres Vedras e Torres Novas, e agora já aparece a Torres da Bairrada. Já é um local conhecido devido à nossa festa, devido à ida à televisão e devido às pessoas de todo. Nós já tivemos aqui gente do Canadá e já tivemos aqui russos. Um russo que devia estar ligado a qualquer coisa de secreto, que vivia nos Estados Unidos, enquanto os outros vivem no quintal e fazem o seu barbecue e utilizam. Ele tinha sempre as portas fechadas e sempre assim, ele devia ser um cientista. Mas foi muito interessante para mim, porque nós deixamos sempre produtos da terra para as pessoas, deixamos morangos do quintal, temos lá cidreira, etc. E eu mandei o miúdo apanhar morangos, eram 3 filhos, e o miúdo apanhou os morangos e colocou assim nas mãos, faz sorrir as pessoas e faz-lhes voltar. Eu estou muito feliz de estar na aldeia. Eu viajo, já fui a muitas partes do mundo, mas onde não me sinto feliz é realmente nestas aldeias. É a minha aldeia do coração, é uma aldeia muito rude, muito rústica, as pessoas são difíceis, é muito difícil mudar mentalidades, não percebem bem porque é que esta festa tem pinturas na rua, tem um concerto de música para jovens músicos, das bandas, etc. Tem aí os corrais e as partes da rua com bonecos que representam as pessoas que já deixaram de existir e que viviam aí. Tem as alfaias agrícolas, não percebem muito bem isso, porque as pessoas bem e gostam. Queremos fazer pinturas na rua das profissões das pessoas que vivem nessa terra, portanto, o tio Chico Leiteiro, a modista, o meu avô que tinha fabrico de pólvora. Estamos a tentar fazer isso.